Então aqui a gente retoma, né, a questão, o que o PIB revela sobre a distribuição de riqueza? Será que eu ter um PIB maior do que um outro país indica que a minha riqueza é mais bem distribuída ou não? Na verdade a gente percebe que não, né? Aqui tem uma chargezinha, então tem aqui filho iPad para você, filho você vai e pede. E aí a gente tem aqui uma teoria que especialmente foi utilizada nas épocas em que o Brasil cresceu um pouco mais, e aí tinha todo um discurso nesses períodos de crescimento, lá na década em que a gente teve Juscelino Kubitschek como presidente e que a gente teve um crescimento razoável, de que primeiro era preciso fazer o PIB crescer para depois distribuir esse PIB, né? Então tinham discursos, os economistas usavam um discurso que primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir o bolo. E o que a gente percebe é que esse bolo não foi distribuído até hoje, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo. Por maior que o PIB seja, ele não implica numa maior distribuição de renda, né? Então o PIB não leva em consideração diferenças na distribuição de renda entre pobres e ricos. Então eu posso ter um PIB muito grande e uma distribuição de riqueza muito ruim, ou eu posso ter um PIB relativamente menor do que de outros países e ser um país muito mais igual em termos de distribuição de renda. Bom, outra questão importante aqui pode-se prever que um PIB positivo indicará um crescimento de longo prazo? Será que eu ter um PIB muito positivo nesse ano, que é praticamente impossível, praticamente não é impossível, será que isso indica que eu tenho garantias de que esse PIB vai permanecer crescendo ao longo do tempo? Na verdade, o que a gente observa, né, e aqui tem alguns exemplos que trazem isso, é que não. O PIB ele não é um indicador de longo prazo. Então, eu tenho aqui um exemplo de 2016, quando a gente teve, né, um crescimento aí bastante considerável na produção do pré-sal, que ultrapassou 1 milhão de barris, foi um recorde. E aí, na verdade, a gente acabou de ver os dados do PIB de 2016, que não indicaram um PIB em crescimento, porque teve toda a crise política. Então, o PIB anual não é um indicador de longo prazo. Ele aponta para variações que podem vir de oscilações econômicas momentâneas, como ataques especulativos, bolhas de crescimento, descobertas de jazidas de recursos naturais. Nada garante que o crescimento será mantido. Isso a gente vai poder observar claramente em 2019, em relação a 2020, né? Esse ano, com toda essa discussão que a gente está tendo sobre o que é melhor para a economia, para que o coronavírus não se espalhe, ou se é melhor manter as pessoas e a economia funcionando, para que a gente não tenha um impacto econômico muito ruim. Mas com certeza absoluta o PIB desse ano vai ser bastante ruim, e isso foi posto agora, né? Não era uma questão para esse ano de 2020 um PIB de recessão, por exemplo. Havia uma expectativa de que o PIB continuasse sem crescer muito, como vinha nos anos anteriores, mas não havia uma expectativa de uma recessão muito grande. Agora a gente vai observar que as projeções para esse ano de 2020, se é que é possível fazer alguma projeção nesse contexto de extrema incerteza, é de que os países no mundo todo vão entrar numa recessão considerável, ou seja, ao invés de terem um crescimento do PIB, vão ter uma redução do PIB no ano de 2020. Enfim, aqui tem um outro exemplo só para a gente mostrar o quanto essa perspectiva de longo prazo não existe para o PIB, que ela pode se modificar muito rapidamente. Aqui a gente tem um exemplo, as exportações, né? O Brasil é um dos grandes exportadores de minério de ferro, já foi maior, eu não sei se atualmente continua. Essa questão da exportação de minério de ferro foi uma das questões que eu abordei na minha dissertação de mestrado da economia, e o Brasil era o maior exportador nessa área, na época que eu fiz a dissertação. Agora eu não tenho mais acompanhado o setor, mas com certeza absoluta o Brasil é um dos principais exportadores de minério de ferro do mundo. E aqui a gente tinha uma expectativa muito grande de crescimento dessas exportações. Então aqui, exportações de minério de ferro no Brasil crescem
25,4% em 2018 com o avanço da Vale, e a previsão era de produzir 390 milhões de toneladas em 2018, o que seria um aumento de cerca de 6,5% em relação ao valor que tinha sido produzido em 2017. Percebam que essa é uma reportagem aqui do começo do ano, né, do mês de janeiro de 2019. E aí a gente tem o desastre da Vale em Brumadinho, né, e aí a gente já tem uma mudança aqui, ó, de janeiro para o mês 5, a gente já tem uma mudança drástica nessas perspectivas. Então, o ritmo das exportações de minério de ferro no Brasil na terceira semana de abril teve recuperação ante o período anterior, apesar de manter queda acentuada ante o ano anterior. Então, se vocês forem observar, a gente tinha uma expectativa muito positiva, ou seja, a expectativa, se a gente for olhar o PIB, né, o impacto positivo das exportações aqui de minério seria considerável, e com um desastre natural lá, não sei se a gente pode chamar de natural, na verdade, né, com o desastre da Vale, a gente teve um impacto extremamente negativo aqui nas exportações de minério do Brasil. Ou seja, a gente teve aí, né, uma mudança de perspectiva do PIB se a gente pega na ótica da demanda o fator exportação num intervalo muito curto de tempo, de 4 meses. Outra questão importante, os impactos de crescimento de atividades produtivas, por exemplo, são contabilizados pelo PIB? O que é isso? Bom, o PIB, por exemplo, se a gente continuar falando de exportação, né, exportação de minério, será que a exportação de minério é uma coisa positiva para o PIB, certo? Eu vou ter lá os dados, quanto mais cresce a exportação de minério, mais positivo é. Mas aí acontece um desastre como aconteceu em Mariana também, né, protagonizado pela Vale. E aí, quais são os impactos disso, por exemplo, para aquela comunidade local? Quais são os impactos ambientais disso? Quais são os impactos para aquelas famílias? Isso o PIB consegue medir? Será que consegue? Na verdade, o PIB não mede esses impactos sobre a estrutura. Às vezes, a estrutura produtiva ele consegue pegar um pouco, né? Então, eu vou conseguir ali observar que o governo de Mariana, por exemplo, arrecadou menos ou gastou mais nesse período, mas o impacto para, por exemplo, questão ambiental, de estruturação dessas famílias, o impacto social que o aumento das exportações se deu em contrapartida de uma falta de cuidado, por exemplo, da empresa, né, para que deixasse que um desastre desse acontecesse, ele não consegue ser contabilizado pelo PIB. Então, aqui eu tenho um outro exemplo da produção de eucaliptos, né, na Bahia. Se vocês viajarem lá para o sul da Bahia, vocês vão observar extensas regiões de plantação de eucalipto. E aí o Brasil é um dos principais produtores de papel e celulose do mundo. Então, isso é um impacto positivo no PIB do Brasil. Ele é um dos maiores exportadores de papel. Só que e o impacto disso, por exemplo, para a biodiversidade? Como é que isso fica? Como que fica, por exemplo, o impacto dessa produção de papel a partir de eucalipto para os produtores da economia local de lá, os agricultores familiares, por exemplo, do sul da Bahia? Porque a gente sabe, por exemplo, que isso tem impactos sobre a questão dos lençóis freáticos, do processo de irrigação, das chuvas, inclusive. Então, como é que ficam os impactos disso? Não fica, o PIB não consegue pegar esses impactos. Então, eu só sei que o Brasil exportou muito papel e celulose. Quais são os impactos negativos dessas exportações? O PIB não mede. Aqui a gente ainda tem um terceiro exemplo nesse sentido, né? O desmatamento da Amazônia, que a gente observou muitas reportagens sobre isso no ano passado, porque a gente teve um crescimento de 278% do desmatamento da Amazônia nos 6 primeiros meses de 2019 em relação ao ano de 2018. Esse desmatamento ele foi mostrado, né, pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que inclusive resultou numa polêmica, porque o diretor do INPE foi demitido pelo presidente, né, que disse que não tinha nada disso, que não era isso que estava acontecendo. Mas enfim, a floresta está sendo desmatada porque está sendo autorizada a exploração de recursos naturais dessa floresta.
a utilização de áreas dessa floresta, por exemplo, para pecuária, e aí, ok, isso gera um crescimento da riqueza, mas a custo de quê? A custo ambiental de quê? A custo para essas populações, por exemplo, indígenas que vivem nesses locais, de que forma? Então, isso não é contabilizado pelo PIB. Então, a gente diz que o PIB ignora a presença de externalidades, como, por exemplo, danos ao meio ambiente. Então, um país, por exemplo, que cortar e vender todas as suas árvores vai ter um aumento no PIB, mesmo que os efeitos sociais sejam negativos devido à poluição, à perda de biodiversidade, à área de lazer, etc. Ok? Então, o PIB não contabiliza aí os impactos negativos para que essa riqueza cresça. Aqui a gente tem alguns dados, a gente tem uma comparação, porque é uma coisa a gente dizer, o PIB do Brasil cresceu 1,1% em 2019, ou diminuiu 3,6% em 2016, mas a gente não é uma economia isolada, então a gente precisa, para ter noção se isso é muito ruim ou bom, ou mais ou menos, comparar com o que está acontecendo no restante do mundo. Então, especificamente nesse ano de 2016, vocês podem observar que as economias não cresceram muito. Então, a gente tem algumas economias de referência aqui. Estados Unidos cresceu 1,6%, a zona do euro 1,7%. Alguns países que fazem parte da zona do euro também cresceram muito pouco. A Alemanha 1,9%, o Reino Unido 1,8%. A gente tem aqui Espanha 3,2%. E aí a gente tem a China com um crescimento razoável, bem maior do que dos outros países, mas ainda bem menor do que ela vinha tendo nos períodos anteriores. E aí o Brasil aqui em exceção, com uma redução do seu PIB em 2016. Então, nesse caso específico, lógico que a gente não pode contextualizar do panorama internacional, mas teve muito a ver com a crise política e com o impeachment e com a incerteza gerada por esse processo político. Aqui a gente tem a variação do PIB. Uma das formas de se medir o PIB são em variações trimestrais. Então, a gente tem, em geral, o PIB é medido por trimestre ou PIB anual. São os dois tipos de dados que vocês, em geral, vão encontrar sobre PIB. Então, eu tenho o resultado do primeiro trimestre de 2019 quando comparado ao primeiro trimestre de 2018. Então, aqui a gente tem, interessante, eu não sei exatamente o que a Armênia produz, mas ela aparece em primeiro lugar aqui, China, Estados Unidos e o Brasil com uma variação de 0,5% no primeiro trimestre de 2019. Aqui a gente tem um comparativo de algumas economias 2015 e 2018, alguns vizinhos nossos aqui. A gente percebe que a situação estava mais crítica aqui, de 2015 para 2018 a Venezuela teve o pior desempenho, o Equador também não teve um desempenho positivo e as outras economias tiveram um desempenho razoável. O Brasil teve um desempenho bastante insignificante aqui quando comparado com os outros países, porque 2015 e 2016 foi um período de recessão, então aqui, por mais que tivesse crescido, você ainda tem que recuperar do período anterior. Aqui alguns dados, se a gente observar, se a gente fosse atualizar para 2019, provavelmente alguns dados estariam bem diferentes, penso que principalmente no Chile, porque a gente tem observado todo esse processo das manifestações no Chile, toda a questão política que o Chile vem passando, então imagino que se a gente fosse olhar esse dado um pouco mais atualizado, isso já não seria a realidade do Chile aqui, reforçando mais uma vez que essa variação do PIB não é uma questão que pode ser observada no longo prazo. Bom, aqui tem uma outra questão conceitual que a gente precisa levar em conta, que é a relação do PIB nominal em relação a uma outra forma de se medir o PIB, que é o PIB que a gente chama PPP, paridade poder de compra, ok? Por que é importante a gente falar disso? Porque, em geral, os dados que a gente vai observar, que a gente vai encontrar, vão ser dados do PIB nominal. O PIB nominal é o que foi efetivamente contabilizado na venda dos bens e serviços finais. Normalmente, a unidade monetária em que ele é expresso é o dólar americano. Então, isso também é importante, Lembra, a gente comentou sobre isso. Para eu poder comparar dados internacionais, esses dados precisam estar na mesma unidade de medida, Não tem como eu comparar um PIB do Brasil em real com o PIB americano em dólares.
Então, preciso ter a mesma unidade de medida e a unidade de medida consensual é o dólar americano. Bom, e o que seria esse PIB paridade poder de compra? O PIB paridade poder de compra foi uma medida inventada pelos economistas que procura levar em consideração o custo de vida nos países ser diferente e o padrão de compra nesses países serem diferentes e, portanto, os preços também serem diversos em diferentes países. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo dos dados que vocês forem olhar, vocês vão ver que aparece um país em primeiro lugar, como tendo, por exemplo, o primeiro PIB do mundo. E se vocês forem olhar de acordo com uma outra metodologia, vocês vão encontrar outro país. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui alguns dados de 2016, a gente tem aqui no PIB nominal, ou seja, no PIB sem paridade, os Estados Unidos aparecem com o maior PIB do planeta, né? Com 18,6 trilhões de dólares. A China aparece em segundo com um PIB de 11 trilhões. Se a gente pega o PIB com paridade, a China aparece em primeiro com um PIB de 21 trilhões de dólares e os Estados Unidos em segundo com um PIB de 18,6 trilhões. Ah, professora, qual que está certo? Na verdade, os dois estão certos. São medidas diferentes, né, para o PIB. Qual é o mais utilizado? Sem paridade, poder de compra, ou seja, o PIB nominal é o mais utilizado. Então, para fins de trabalho e tudo mais, provavelmente o PIB que vocês vão encontrar para os países vai ser um PIB nominal ou um PIB sem paridade. Aqui tem um exemplozinho só para explicar como é que funciona esse cálculo da paridade poder de compra, mas isso não é o mais relevante, assim, não é o fundamental de se compreender. Só que a gente compreenda que tem mais de uma forma de medida e que por isso vai ser possível vocês encontrarem dados diferenciados. Então aqui, ó, se a gente pega para o ano de 2017, a gente tem a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo, considerando o PIB paridade poder de compra. Nesse caso aqui, observem que em 2017 o Brasil era a 8ª economia do mundo, ok? Aqui eu já tenho os dados com PIB nominal, então eu tenho dados para 2016 na cotação do dólar americano e aí eu tenho os Estados Unidos com PIB considerável em relação à China e o Brasil lá embaixo, né? Percebam que a escala do gráfico ela precisa ser bem grande para que a gente consiga colocar esses 3 países no mesmo gráfico. E é interessante observar que é o mesmo dado, o PIB para 2017, e aí aqui está representado de forma circular, né? Um gráfico aqui de área de abrangência, então eu tenho o maior de todos os Estados Unidos, o segundo a China, e aqui eu consigo ver o PIB de outros países, aqui o do Brasil. É interessante observar que esse local da onde eu tirei esses dados é um local interessante, são indicadores do Banco Mundial, eles estão acessíveis para qualquer pessoa que queira ter acesso. Se vocês copiarem esse endereço aqui e colarem no navegador de vocês, vocês vão conseguir ter acesso a esse mapa. E aí, se vocês olharem aqui no Public Data, vocês vão ver que tem uma série de outros dados disponíveis para países e para regiões do mundo, que é uma fonte bastante interessante de vocês buscarem informações. Os dados estão em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva. Vocês vão achar dados de inflação, vão achar dados de juros, de comércio internacional, uma série de dados bem interessantes nessa parte de macroeconomia. Bom, aqui tem uma reportagem já falando de 2019. Então, se em 2017 a gente ocupava lá o 8º lugar no mundo, em 2019 a gente já estava em 45º lugar num ranking de 47 países listados. Muito ruim, né? E aí aqui tem uma outra reportagem falando das perspectivas, então, do quanto nem sempre, às vezes, as projeções acertam o que vai acontecer com a economia. A projeção no começo de 2019 era de que a gente tivesse um crescimento de 2,1%, depois essa projeção ela foi ajustada para 0,8% e no final das contas a gente cresceu 1,1% em 2019. Então, só para mostrar que nem sempre as projeções econômicas elas acertam, porque, enfim, depende de tudo que vai acontecer na economia, né? E isso não é uma coisa controlada nem por quem faz o cálculo dos indicadores e nem pelo governo que faz as políticas econômicas.
Bom, agora a gente entra numa outra questão, que é o PIB per capita, e aí eu vou gravar um terceiro vídeo para vocês para falar sobre isso.